Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou testando aqui uma forma de postar para vocês as resoluções dos exercícios e vamos tentar fazer aqui de uma forma bem simplificada o exemplo que nós trabalhamos hoje mais cedo na nossa aula, tá bom? Então eu trouxe para cá aquela viga que nós tínhamos duas cargas, uma inclinada e uma de forma reta, né? Então o primeiro passo que eu sempre oriento vocês a fazerem é analisar os pontos importantes. Aqui eu estou colocando um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D, ok? Depois de analisar esses pontos importantes, nós vamos trabalhar com as forças inclinadas. Nesse caso, nós temos apenas uma carga inclinada, que é essa carga de 12 kN. Então, eu vou trazer ela para cá de uma forma bem ágil, tá bom? Tenho aqui uma carga de 12 kN. Essa carga possui uma inclinação de 30 graus. E aí eu gero uma força na horizontal e uma força na vertical quando eu procedo à análise das minhas cargas inclinadas. Aqui o seno de 30 graus vai ser igual ao Fy sobre a hipotenusa, que é 12 kN. E o cosseno de 30 graus vai ser igual ao Fx vezes a hipotenusa de 12 kN. Fazendo essa análise, nós chegamos que o Fy é igual a 6 kN e o Fx é igual a 10,4 kN. Essas duas forças elas devem ser substituídas pela nossa carga inclinada. Chegando então no nosso terceiro passo, tá? Terceiro passo eu vou fazer ele aqui abaixo da nossa própria viga e vou aproveitar para deixar uma deixa para vocês, que é uma dica bastante importante. Sempre que vocês forem resolver esses exercícios a partir de agora, quando vocês forem trabalhar com os diagramas, é interessante que vocês deixem a sua viga bem alinhada, né? Então reparem aqui que eu vou desenhar linhas paralelas e essas linhas paralelas elas vão ser sequenciadas logo abaixo da nossa viga principal. Sendo assim, eu trago todas as informações, daqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Agora, quem que eu trago? Vou trazer aquela força de 10 kN, que não mudou, e vou trazer agora as cargas que eu trabalhei. Uma de 6 kN e outra de 10,4 kN. Então, teoricamente, esse é o nosso terceiro passo. Nós trazemos as cargas trabalhadas diretamente para uma viga de redesenho. Tendo feito isso, o que é interessante fazer agora? Definir qual que é a minha convenção de sinais para que eu comece a trabalhar com cálculo. Então aqui eu estou definindo que de baixo para cima é positivo, da esquerda para a direita no eixo horizontal também, e os momentos no sentido anti-horário serão positivos. Tendo feito isso, a gente começa a análise de cálculo. Primeira equação básica da estática, somatória das forças em x iguais a zero. As forças em x, eu vou analisar tudo que está nos apoios e tudo que tem trabalhado. Daí eu começo analisando aqui, ó, meu apoio A. Meu apoio A é um apoio de segundo gênero. Ele apresenta uma força vertical em A e uma força horizontal em A, como forças de reação de apoio.
Aqui no apoio B, eu possuo apenas uma força vertical em B. Voltando aqui para a etapa de cálculo, né? Saindo do ponto A, eu possuo a força HA. Ela está convencionada no sentido positivo, então temos mais HA. Saio do ponto A, chego ao ponto C, não tenho nenhuma força na horizontal. No ponto D, eu possuo uma força de menos 10,4 kN. E no ponto B, eu não possuo mais ninguém. Sendo assim, a minha força HA é igual a 10,4 kN. Encontramos então a nossa primeira força, resolvendo a primeira incógnita. Saindo dessa etapa, nós entramos na somatória das forças em Y iguais a zero. Procedemos a mesma análise, sempre começando da esquerda para a direita. Lá na esquerda eu possuo mais VA. No ponto C, menos 10 kN. No ponto D, menos 6 kN. E no ponto B, mais VB. Tudo isso igual a zero. Sendo assim, nós chegamos à conclusão que VA mais VB é igual a mais 16 kN. Menos 10 menos 6, menos 16, passa para o outro lado positivo, ok? Falta então a última conta, que é a somatória dos momentos. Aqui eu vou eleger o ponto A. A somatória dos momentos no ponto A deve ser igual a zero. Sendo assim, preciso analisar como que as minhas cargas terão a interação de giro com o ponto A. A carga VA, ela não procede giro. Como que eu recomendo vocês fazerem essa análise? Pega uma caneta, coloca em cima do seu ponto A, fixa no ponto A e tenta fazer o giro no sentido que a força leva, né, o movimento ao ponto. Quando VA aplica em cima de A, nós não temos giro porque a distância é zero. Quando a força de 10 é aplicada na barra, ela tende a girar no sentido horário. Então, eu desenho aqui o sentido horário. Meu sentido de giro horário é negativo. Quando a força de 6 tende a girar a barra, ela também tende a girar no sentido horário. Então, a força de 6 também gera momento negativo. E, por fim, a força VB tende a girar a nossa viga no sentido anti-horário e esse momento é positivo. Lembrando que tanto quanto VA, quanto HA, quanto a força de 10,4 não exercem momento fletor. A força de 10,4 e a força HA, tá bem? Também igual a 10,4, exercerão um efeito de compressão. E a força VA possui distância zero, portanto, o momento que VA exerce é igual a zero. Trazendo esta análise para a somatória dos momentos, 10 exerce o momento com a distância de 2, negativo. Então, nós temos menos 10 kN vezes 2 metros. 6 exerce momento com a distância de 4, menos 6 kN vezes 4 metros. Isto, chegando aqui ao ponto B, nós temos VB com momento positivo vezes 7 metros, mais 7 VB em metro. A somatória disso é igual a zero. Quando nós trabalhamos essas cargas, chegamos que 10 vezes 2, menos 20, passa para o outro lado, mais 20. 6 vezes 4, nós temos menos 24, passa para o outro lado, mais 24. Então, nós temos que 7 VB é igual a 20 mais 24, que é igual a 44. VB é igual
a 44 dividido por 7, nesse caso aqui nós teremos aproximadamente 6,3. Eu fiz uma aproximação para simplificar os nossos cálculos, tá bem? Sendo assim, quando nós lançamos esse 6,3 na equação de cima, VA vai ser igual a 16 menos 6,3, então VA vai ser igual a aproximadamente 9,7 kN. Temos os valores das reações na vertical. Daí eu peço um pouquinho de desculpas para vocês, né? Acabou que ficou um pouquinho agarrado aqui embaixo,